Eu sinto a tua presença de uma forma grandiosa, gloriosa neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que nós podemos estar aqui porque o Senhor nos atraiu para a tua presença. Fala conosco ainda mais. Ministra o nosso coração um pouco ainda mais profundo e nos faz sair daqui esta noite melhor do que chegamos, Senhor. Eu declaro aqui nesta noite a cura do enfermo, a libertação do cativo. Eu declaro aqui a restauração de cada homem e mulher, cada casal, cada família. Eu declaro os céus abertos, Senhor, nesse ano de 2026, sobre cada lar. Nesta primeira santa ceia do ano, queremos dedicar a nossa vida ao Senhor, mais uma vez, e declarar que não há outro além de Ti. Não há nenhum outro Senhor, nenhum outro Salvador, nenhum nome que esteja acima do Seu nome, porque Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da nossa paz. E nós declaramos aqui que os céus estão abertos sobre cada vida para o louvor do nome de Jesus e para a glória do Teu nome, Senhor. Assim oramos e assim cremos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos ministrando nesses dias, ministrei a virada do ano, culto da virada, falando sobre propósito e direção. Quem esteve aqui pode estar no culto da virada e ouviu essa mensagem, diga um amém. Tivemos no primeiro culto do ano, culto primícias, falamos especificamente sobre projeto. Eu dei para vocês 5 verdades bíblicas para viver o seu projeto de vida. Quem lembra do João Maria e o Pato aqui? Diga aleluia. Pastor, eu não sei o que você está falando. Vai lá na internet e assista para depois você entender o que eu estou falando. Porque é importante que você, como igreja, se você verdadeiramente, escuta o que eu estou falando, verdadeiramente não pode estar no templo, ouvindo a mensagem, recebendo a unção da palavra, tendo a comunhão com o seu irmão, é muito importante que você vá no YouTube da sua igreja, no Instagram da sua igreja, e assista a mensagem, para você ter o fio da meada para o teu ano, para você saber o que Deus está falando com a sua igreja, o que Deus está falando com você, porque senão nós viramos uma igreja que está que nem batimento cardíaco, está um irmão que está lá em cima entendendo tudo, recebendo, tem outro que está aqui embaixo. Não, irmão, nós temos que ser alinhados, diga comigo, alinhados. Então eu estou passando para você aqui, falamos sobre ser um odre novo para receber o vinho novo, lá na virada do ano, falamos sobre 5 verdades bíblicas para não fazer heresia com aquilo que você recebe na mão. Então, o Brito acabou de falar isso aqui sobre o projeto de vida. E eu ensinei aqui domingo passado, falando sobre essas 5 verdades bíblicas, para você não fazer disso aqui um amuleto, para você não fazer disso aqui um Deus, para você não pegar um projeto de vida e colocar os sonhos da carochinha, e achando que Deus é obrigado a fazer aquilo que você não quer fazer. Então, domingo passado eu desmistifiquei o projeto de vida. O projeto de vida é um plano de Deus para nós, não tem problema nenhum, não é heresia, não é um equívoco de princípios elementares da fé cristã, não, é uma bênção, mas uma bênção desde que você saiba o que você está fazendo, amém? Então é importante você assistir a mensagem se você não assistiu, porque para você pegar o material ou entregar, você precisa saber. Como eu vi no grupo, um pastor trazendo uma mensagem para nós, um grupo de pastores, e ele disse que teve uma conversa com o irmão da igreja dele, né? Ele estava meio bravo lá, e ele fez uma pergunta se alguém tinha passado por isso. Falei, olha, pelo menos até hoje ninguém teve coragem de vir falar isso comigo. Pode ser que alguém tenha tomado essa atitude dessa sua ovelha aí, mas pelo menos não abriu para mim. Porque a pergunta do irmão para o pastor é, pastor, eu vou jogar na mega da virada. Deu pastor, irmão, tu é crente, faz isso não, rapaz. Não, pastor, eu vou jogar. Por quê? Qual é a revelação bíblica que eu tenho, pastor? O irmão falando para o pastor. Porque eu tenho entendimento do seguinte, porque é eu que sou crente que preciso ganhar, para esse ímpio não ser abençoado. O pastor falou, essa é a revelação do teu estômago. É do intestino que saiu essa.
Porque tem crente achando que Tigrinho é de Jesus. Tem crente virando o ano achando que Betis é de Jesus. Irmão, Betis boa é aquela que nós jogava na década de 80 e 90. Porque nem isso joga-se mais hoje. E era com um pedaço da cerca do vizinho ou da casa da gente mesmo. Aí a gente tinha que orar, né, para o irmão prosperar, que a gente ia lá e arrancava, né? A gente não conhecia Jesus também. Essa era a Betis boa. E tem gente querendo jogar na Mega Sena, na Mega Aqui, na Mega não sei o quê. E se as pessoas vêm para o reino de Deus e elas não aprendem que isso é pecado, porque colocar a sua fé em qualquer outra coisa que não seja em Cristo Jesus é pecado, ele pega isso aqui e faz isso aqui uma Mega Sena. Ele faz isso aqui uma quina, uma quadra. Ele faz isso aqui um jogo do bicho. E só pode ser o jogo do bicho mesmo, porque o bicho está doido para te pegar. Então, um projeto de vida é um projeto baseado pela palavra de Deus, com muito temor e tremor, quando eu pago o preço pela palavra, para que as bênçãos do Senhor venham me alcançar. Quem está entendendo? Então, estou repregando 15 segundos da mensagem de domingo passado. E hoje, eu quero instruir você sobre isso aqui, ó. O azeite e a unção. Ou o tema da mensagem é a unção e o azeite, ou a unção e o óleo. Por quê, pastor? Porque eu não quero que você seja um herege. Eu não quero que você tire o óleo da unção, deixe ele pendurado lá na prateleira da sua casa, na sua escrivaninha, naquele lugar, e quando você estiver passando um problema, você vai lá, bisunta a tua mão no óleo, passa na cabeça, passa nos documentos, passa no carro, passa nos lugares sem entendimento nenhum, e dizendo, agora está ungido, agora o diabo não toca. Não, hoje eu vim para quebrar tudo, quebrar geral. Porque eu quero que nós sejamos uma igreja bíblica, temente a Deus, não assistindo cultos dos outros na internet e achando que se jogar isso aqui em cima, isso aqui passou a ser santo, está tudo certo, ou ser contra isso aqui porque eu vi o pregador fulano falando e me deu uma confusão. E não, você é um crente bíblico, você precisa ler Bíblia, você tem pastor e você tem igreja, e essa igreja aqui ensina o que a Bíblia manda ensinar. Eu só não falo as vontades da minha barriga, eu falo a vontade de Deus. Então hoje eu vou te ensinar sobre a unção e o azeite. É por isso que eu falei no culto da virada, todos que estarão no culto receberão o azeite da unção, o óleo da unção. Serão ungidos quando passarem aqui e receberão óleo. No primeiro culto eu repeti, entreguei para quem não pôde estar, e hoje eu vou repetir novamente. Você vai receber o azeite da unção, você vai receber a unção sobre a tua cabeça, você que não recebeu, só que eu falei, todos que estão recebendo o azeite da unção, eu vou ensinar o que é unção e o que é o azeite, para que você não fique tomando atitudes antibíblicas, fazendo o que a Bíblia não manda você fazer. Então hoje eu vou trazer aqui o entendimento teológico, básico e simples da vida cristã, atitudes de um crente, tudo dentro dessa mensagem, que Deus me dê graça. Eu não vou pregar todos os versículos, é claro, tem 86 versículos aqui, baseando o conhecimento da palavra, mas eu vou dar uma base para você sair daqui melhor do que você entrou, e você voltar para a tua casa com entendimento, que o nome de Jesus é poder, mas Deus deixou o azeite, ele tem um propósito. Se Deus deixou o azeite, ele mandou, ordenou a ungir com o azeite, ele mandou, ele declarou na palavra dele, nós já vamos ler tudo isso aqui, tem um propósito então, tem ensino, tem base bíblica, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira e não é qualquer pessoa que pode fazer de qualquer jeito. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, porque Romanos 1:25 dá uma base para nós, algo muito interessante, que nós temos que tomar cuidado de não adorar e servir a criatura, em vez de adorar e servir o Criador. Então nós não somos adoradores de culto de virada, nós não somos adoradores de projeto de vida, nós não somos adoradores de óleo da unção. Nós somos adoradores do Senhor, que criou todas as coisas, e a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Quem está entendendo? Dê um aplauso a Jesus então. Porque se é para Ele a honra, é para Ele a glória, é para Ele que esse aplauso precisa ser entregue, amém? Nós precisamos aprender como igreja
entregar tudo que temos, tudo que somos, e não adorar as coisas que temos, e nem quem somos. Não é o óleo pelo óleo, porque tem princípios, tem bases, tem valores. Pastor, então me ensina, vamos lá. A palavra unção vem do grego crisma. Quem já ouviu essa palavra crisma? Quem já foi católico aí? Fulano foi crismado, você já viu isso? Mas nunca explicaram o que é crisma para você. Crisma é a palavra unção em grego. Então, quando uma pessoa recebe a unção, ela está sendo crismada. É por isso que lá na igreja, fulano foi crismado, pronto, ele foi ungido agora. A partir de agora está tudo certo. E a palavra unção no Novo Testamento só aparece 3 vezes. No mesmo texto. 1 João capítulo 2, verso 20 e verso 27. Vai aparecer 3 vezes a palavra unção nesse texto bíblico de 1 João. 3 vezes o nome, a palavra unção aparece ali, depois não aparece mais no Novo Testamento. Só que aparece outro tipo de palavra. Qual é a palavra que aparece, pastor? Ungir. É um verbo. O verbo ungir vem do grego crio ou sírio. É um termo que vem para nós também do grego, ungir. E essa palavra ungir aparece 5 vezes no Novo Testamento. Ela aparece em Lucas 4:18, Atos 4:27, Atos 20:38, 2 Coríntios 1:21 e Hebreus 1:9. Vai falar sobre ungir. Esses textos comprovam para nós sobre ungir algo ou ungir alguém, ou ungir um momento, um ambiente. Já o adjetivo, presta atenção, Cristo, que é do grego Christos, ocorre mais de 500 vezes só no Novo Testamento. Pastor, e por que o senhor está falando isso? Porque a palavra Cristo significa ungido. Então Cristo não é o sobrenome de Jesus. Eu adoro somente a Jesus Cristo. O que significa Jesus? Deus salva, salvação, Salvador. E Cristo, ungido. Então, quando eu adoro a Jesus Cristo, eu estou declarando o Deus Salvador que me ungiu. O Deus Salvador ungido. Cristo é ungido. E quando vai para o hebraico, no grego é Christos, que significa ungido. E hebraico, Machia, ou Messias. Jesus é o Messias. As pessoas cantam. Messias, legal, Messias. Não é outro nome de Jesus. Não é outro sobrenome. Não, ele tinha pai e tinha mãe. Então a mãe tinha 2 nomes e 2 sobrenomes. Ele recebeu Jesus, Cristo, o Messias de Nazaré. Nazaré e Messias deve ser do José, né? Cristo não é sobrenome. Cristo significa o ungido de Deus. Ou em hebraico que significa Machia, Messias. Messias também é ungido. Ou hoje, né, tem muitos louvores em hebraico, que as pessoas cantam Machia, 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 lai, lá, 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 lá. Está dizendo ungido, 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 ele é meu ungido. Então você está aprendendo Bíblia hoje. Porque você não pode ser um herege nas palavras que você fala, e você é crente e nem sabe que Jesus significa salvação. Ou que Cristo significa Messias, e Messias e Cristo significa ungido. Isso aparece 500 vezes só no Novo Testamento. A palavra unção ou ungido aparece centenas de vezes no Velho Testamento. Então Messias está em todo o Velho Testamento. Em todo momento a unção e o ungido estão de Gênesis a Apocalipse. A unção de Deus está sobre aquele que se entrega a Ele. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como único, suficiente, Senhor e Salvador, tem um ungido dentro dele. A presença do Espírito Santo habita em você. A pessoa do Senhor Jesus agora habita em mim pela fé. Então eu sou ungido quando eu entrego a vida para Jesus. Ou seja, a unção que nós tanto buscamos é o próprio Cristo.
Pastor, derrama a unção sobre mim. A unção é o próprio Jesus, irmão. Quanto mais santo você é, mais ungido você é. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você busca o Senhor, mais cheio de Cristo você é, mais cheio do Messias, mais cheio do Cristo, mais cheio do ungido. Então você é ungido. Todo crente precisa estar cheio de Jesus para estar cheio da unção. A unção, ela deve ser feita com fé e não como uma coisa banal. Um ato de unção. Um momento de unção, a hora de uma unção específica. A unção deve ter um propósito específico. Diga comigo, a unção deve ter um propósito específico. Você não pode pegar o óleo da unção, você não pode pegar algo e ir lá e ungir, e declarar, e decretar, e profetizar banalmente. Toda unção que foi derramada sobre a tua vida, ela tem um propósito. E toda unção que está na tua vida, todo Cristo que está na tua vida tem um propósito. Presta bastante atenção. Isaías 61, do verso 1 ao verso 3, Isaías falou da pessoa de Jesus. Nós já vamos ler. Só que em Lucas 4,18, coloque esse texto para nós na tela. Lucas 4,18 agora é o próprio Jesus falando dele mesmo através do texto de Isaías, que Isaías falou dele. Por quê? Porque Isaías é um profeta messiânico. É um profeta que aponta ao Messias, que aponta ao Cristo, que aponta ao ungido. Então, toda unção deve ter um propósito específico, porque o texto, tanto de Isaías quanto de Lucas, abre: o Senhor me ungiu para, diga, o Senhor, fala com você mesmo, diga, o Senhor me ungiu, bate no teu peito, diga, me ungiu para. Então tem um alvo específico a unção. Para que o Senhor te ungiu? Você que já veio aqui no culto da virada, ou no culto primícias, que recebeu uma imposição de mãos com óleo sobre a tua cabeça, e recebeu esse azeite para você levar para a tua casa. Você foi ungido com um propósito. Para o quê? Ah, pastor, eu passei e recebi a unção porque eu aprendi assim desde criança, ou eu vejo na televisão os crentes, ou eu já fiz parte de uma igreja há anos, que o pastor, ele era o hiper ungido da igreja, e ele punha a mão sobre a minha cabeça, e quando ele colocava a mão sobre mim, eu saía ungido, e aí eu tinha o poder de Grayskull, eu podia fazer tudo o que eu queria agora, porque agora eu estava ungido pelo pastor. Eu estava com a espada do Thundercats, e quando eu era ungido, falava, uou! A capa do Superman vinha sobre mim. E aí eu ficava super ungido, porque o pastor me ungiu. É isso que muita gente pensa. Mas a unção tem um propósito. Toda unção, toda imposição de mãos, o azeite que você recebe, tem um propósito. Olha o que Jesus falou. Joga lá na tela para nós. Lucas capítulo 4, verso 18 e verso 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, olha o que Jesus está dizendo, evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo, a unção que está sobre mim tem um propósito. Jesus sabia qual era o propósito, porque ele era ungido. E você sabe o propósito, por que você é ungido? Você sabe o propósito, por que você recebe o óleo ungido, o óleo da unção? Tem planos e propósitos, irmão. Deus quer te usar. Jesus falou, eu quero restaurar aquele que está sem restauração. Eu quero curar aquele que está doente. Eu vim para libertar aquele que está oprimido. Você também. Porque se Jesus está em você, a unção de Jesus é a minha unção. A unção de Jesus é a tua unção. É restaurar o oprimido. É o que o Brito falou aqui. É ir no Guatupé, onde deu um vendaval ontem, e chegar lá e falar, no que eu posso tirar a tua opressão? O que eu posso fazer para tirar isso que está te pesando? Não, estou tranquilo, eu só preciso de uma escada. Essa é a tua opressão. Eu tenho uma escada para te emprestar. A pessoa acha que unção é sair pôr na mão na cabeça das pessoas e dizer, receba aí Jesus que eu sou crente. Não, irmão, tu é crente quando você socorre alguém. Uma carona.
Quando você socorre alguém tendo discernimento dos ambientes onde você entra. Porque a unção que você carrega é ela que você entrega nos ambientes onde você está. Quem está me entendendo? Jesus sabia porque ele foi ungido. E ele deixou claro para nós: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar. Você tem evangelizado? Você tem convidado pessoas a conhecer o Cristo que você tem? A unção que você tem, a estar no ambiente onde você está, você tem prazer de estar nesse ambiente. Esse lugar aqui é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria, é um ambiente de ensino. Você sai daqui melhor do que você entrou, porque se você não sai daqui melhor do que você entrou, eu não quero que você não traga ninguém para cá, porque se não faz bem para você, não vai fazer para as pessoas que te rodeiam. Agora, se você entra aqui e recebe uma carga de unção, instrução, sabedoria, discernimento, para ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um marido, uma mulher melhor, e voltar para a tua casa, e voltar para os ambientes que você frequenta, e as pessoas olharem para você e falar: você está diferente. Você fala assim: é porque eu estou cheio de Cristo, eu estou cheio da unção, Jesus mudou a minha história. As pessoas vão querer estar onde você está, porque Jesus mudou a tua história, porque Ele te ungiu e tem um propósito dessa unção. Quem está me entendendo? Você é cheio de Cristo, irmão. Tem que ser. Ser cheio de Cristo é não ser um pornógrafo, um prostituto, um adúltero, um mentiroso, um beberrão. Mas não é só isso, porque isso é o escandaloso. Isso é o que todo mundo vê, é o que todo mundo fala. Mas existem as coisas miúdas, pequenas. Sabe as pequenas letras do contrato que ninguém lê? É isso que Deus está buscando nos seus ungidos. Que o Espírito de Deus nos unja hoje, com discernimento, sabedoria. Que venhamos entender o propósito. A unção não é o óleo em si, é a manifestação do poder de Deus através do Espírito que nos unge, porque a unção é poder. Diga comigo: unção é poder. A unção é o poder de Deus manifesto através da pessoa do Espírito Santo em Cristo. O próprio Jesus falou: Deus me ungiu, Ele derramou o Espírito, está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. Então, irmão, ser ungido é ser cheio de Cristo, é ser cheio do Espírito Santo, que é representado em uma das coisas na Bíblia pelo azeite. O Espírito Santo é representado por muitas coisas na Bíblia, pelo fogo, pelo vento, pela água, junto com a palavra, o azeite. Então nós precisamos entender que unção é poder, por isso precisamos ter essa unção, receber dela com diligência e discernimento. Diga comigo: ter a unção não basta, é preciso diligência e discernimento. Você conhece gente ungido sem discernimento? Gente ungido que não, ou finge, que não sabe onde está, o que está falando, a forma que se comporta. Teve pessoas que já se desviou porque encontrou um ungido dando mau testemunho em algum lugar da terra por aí. Algum ungido esquisito nas praias da vida, nas ruas, nos centros da cidade. Isso não é legalidade para se desviar, mas tem muita gente que já se desviou porque achava que o ungido era alguém. E não era o Cristo nele, era alguém ungido. O pastor está pregando, então ele é ungido, eu não sou nada. Não, irmão, você tem o mesmo valor do que eu em Cristo Jesus. A questão é que agora, no momento, eu estou com o microfone na mão. Mas ao sair dessa porta, sou eu e você quem decide ser ungido ou não. Sou eu quem decide ser ungido na segunda-feira. No ano que vem, daqui uma década, daqui 50 anos, se eu ainda existir e Jesus não tiver retornado. A decisão é particular, irmão, de andar com o Messias manifesto, com o Cristo manifesto. O bom perfume de Cristo, tão falado, é ser ungido. Por isso que o azeite, ele é perfumado. Ele não é só o azeite tem os aromas, e são bíblicos. E esse azeite que você recebeu, ou que você vai receber hoje, se você não recebeu, ele tem 3 aromas específicos nele: bálsamo, mirra e nardo. São 3 perfumes específicos na Bíblia, cada um representa uma área.
cura, libertação e transformação. Existem outros, mas nesse que nós preparamos, que nós nos consagramos, nós oramos, nós declaramos a unção sobre ele no nome de Jesus, tem esses 3 aromas. Porque eu creio que as pessoas, quando têm conhecimento, elas são libertas. O meu povo só está perecendo porque falta conhecimento. Mas quando tem conhecimento, o meu povo é liberto. Então, o bom perfume de Cristo que exala de mim e de você, não é quando você passa o azeite na cabeça e as pessoas falam, nossa, que cheiro gostoso. É do azeite da unção da minha igreja. Não que ele não seja gostoso, tem um aroma gostoso, sim ou não? É um perfume maravilhoso. É o perfume mais caro da Bíblia. Mirra. Coisa cara, irmão. 1 ano de salário, um potinho desse tamanho. É uma raiz exprimida, arrancado dela o melhor que ela tem. É algo de valor que tem dentro de você. A unção é algo valoroso. A unção é o poder de Deus. O poder de Deus tem valor, irmão, não tem preço. É por isso que isso aqui não se vende aqui na igreja. Porque a unção não tem preço, ela tem valor. A unção é o poder de Deus manifesto em nós, é o bom perfume de Cristo. Você tem que exalar não porque você passa o perfume, mas pela tua fala que sai da tua boca, pelo teu olhar que sai através dos teus olhos, pelas atitudes, os posicionamentos, a forma que você mexe com as suas mãos ou com os seus pés, quando ninguém está vendo. É aí que você demonstra se você é ungido. É aí que você demonstra se você tem unção. Não é passando, bisuntando a cabeça apenas com o óleo. O óleo é um ato profético. Crianças. Eloá. Vou ungir todos vocês no final do culto. Olha os pais falando, glória. Quem educa é você. Eu unjo, mas quem educa é você. Amém? Então nós precisamos aprender, irmão, o que significa, então, pastor, a unção do azeite consagrado. Primeira coisa que nós precisamos aprender. Unção ou ungir é consagrar. É separar algo ou alguém. Então tome muito cuidado com a unção. A unção não é brinquedo. O azeite da unção não é um brinquedo. Não é algo assim, eu vou fazer lá tal coisa, vou passar o azeite da unção. Irmão, unção é consagração, é separação. No Velho Testamento, quando alguém ia ser ungido, ele estava sendo consagrado, separado para algo. É o que o sangue de Jesus faz por nós hoje na nova aliança. É o sangue que nos limpa, é o sangue que nos lava. O sangue de Jesus faz separação entre o crente e o ímpio. O sangue de Jesus derramado na cruz faz diferença entre quem serve e quem não serve. Então o azeite da unção não é um brinquedo. Agora eu estou com medo, vou passar o azeite da unção. Agora eu estou com raiva, vou passar o azeite da unção. Eu quero tal coisa, vou lá derramar o azeite da unção. Irmãos, nós precisamos aprender. E eu quero ler com você algo muito interessante que está em Êxodo, capítulo 30. Lá no Novo Testamento. Êxodo, capítulo de número 30, do verso 25 ao 32, diz para nós o seguinte. Êxodo 30, 25 até o 32. Disto fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, que será o óleo sagrado para a unção. Com ele você ungirá, preste atenção, a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os utensílios, a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo consagrado da unção. Nas vossas gerações não se ungirá com ele
o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição, pois é santo e será santo para vós outros. Diga amém. Então o azeite da unção, ele era preparado para um fim específico. Você vai ungir o candelabro, você vai ungir a arca, você vai ungir a mesa, você vai ungir o altar, você vai separar esses objetos. E você vai separar Arão, você vai ungir Arão. Ele é o sacerdote agora. Você vai ungir os filhos de Arão, porque eles são sacerdotes sobre vocês. E olha, você não vai ungir outra que não seja um sacerdote com esse óleo. Somente os sacerdotes. E depois de Êxodo, quando você vai ler Gênesis, Êxodo, quando você chega em Levítico, entra as regras da lei. E aí vai vir o óleo da unção sobre 3 classes. Diga comigo: sacerdote, rei, profeta. Esses eram os 3 tipos de pessoa que eram separados para o trabalho de Deus. O sacerdote era ungido, consagrado, separado para o trabalho, não podia fazer mais nada a não ser sacerdote. Um rei era ungido rei para cuidar do povo, era essa unção que era derramada sobre ele, ele era separado para governar o povo. E ele vinha uma unção também sobre os profetas. Os profetas eram ungidos para falar no nome de Deus. Eles ouviam a Deus e traziam a palavra de Deus para o povo, e ouviam o povo e levavam a palavra do povo para Deus. Esse era o papel do profeta. Então, rei, sacerdote e profeta podiam ser ungidos. E os utensílios também. Mas todo utensílio que você unge, ele tem que ter uma separação sacerdotal. Então, irmãos, quando você compra um carro e vem pedir para eu ungir o teu carro, ou você ungir o teu próprio carro, como um ato profético, dizendo: pastor, está aqui a chave, ó, uma bênção nova que eu recebi, o senhor não iria lá fora orar junto comigo pelo meu carro? Ungir o meu carro? Falou: vamos, nós vamos lá. Só que tem todo um procedimento que eu vou explicar para vocês aqui, quando você vai orar, ungir e separar algo. Porque, irmão, se você está pedindo para eu ir lá separar o teu carro no mundo espiritual, dizendo que é para o teu uso e uso das coisas de Deus, você não pode usar ele de qualquer maneira e para qualquer outra coisa. É por isso que tem crente que se arrebenta todo. Fica pensando assim: ai, Deus me abandonou. Não, foi você que abandonou Deus, porque você consagrou tua vida e consagrou tuas coisas e entregou para o diabo. Para ir para ambientes e lugares que Deus não te mandou ir. Fazer coisas que Deus não te mandou fazer. Tudo que você consagra, você separa. E separa para quem? Para uso do reino, do sacerdote, do rei, do profeta, para a glória de Deus. Então, unção, consagração é separação. É declarar que aquele objeto, que aquela pessoa, que aquele lugar, que aquele ambiente é consagrado agora. É chegar em Betel, pegar uma pedra, erigir ela, levantar ela e derramar óleo sobre ela e dizer: este lugar agora, Senhor, é consagrado ao Senhor. Este lugar se chama casa de Deus. Este lugar é o ambiente da glória, da morada de Deus. Derrama-se óleo sobre uma pedra, consagrado, uma unção, separada. Essa terra agora é terra santa. Assim é a tua casa quando você ora por ela. Assim é a tua roupa, assim é teu corpo, assim é teus filhos, assim são teus bens, teus objetos. Quando você consagra, está dizendo: Senhor, está sendo separado para a glória do teu nome. Eu vou usar, mas o uso é para a tua glória. Quem está entendendo? Está difícil de entender a mensagem, irmãos? Estou sendo bem didático. Esse é o meu sonho, todo dia. Vemos então que pessoas e objetos podem ser ungidos com azeite, mas atenção, unção e consagração é separação na Bíblia, conforme nós lemos aqui. Conforme eu disse, reis, sacerdotes, profetas. Mas quando chega no Novo Testamento e também no Velho Testamento, você vai ver uma outra categoria de pessoas sendo ungido com óleo. Quem são as pessoas que eram ungidas com óleo, pastor? Os enfermos. Uma pessoa doente, ela era ungida com óleo para haver separação entre ela e a doença, entre ela e a enfermidade. Só que a unção tem que ter uma missão específica. Você quer ser curado por quê? Você lembra que o cego
chegou até Jesus, Jesus olhou para o cego, viu que o cego era cego, mas o cego não viu Jesus, porque ele era cego. E Jesus chegou até o cego e perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Como diz Cláudio Duarte, eu quero uma varinha para eu ficar um cego mais bem habilitado, né? Um cego pedindo oração, irmão, para Jesus, ele quer ser o quê? O que ele quer ser? Curado da cegueira, não parece óbvio? Mas Jesus, para Jesus não era. Porque tem gente assim no reino hoje também. Está pedindo coisas para Jesus que não sabe para que serve. Está pedindo unção para Jesus que nunca quer usar. É cego em áreas, chega perto de Jesus e fala: Senhor, derrama da tua unção sobre mim, Cristo. Derrama a sua unção sobre mim, ungido. Derrama. A pergunta que Jesus sempre faz para todos nós é: para que você quer isso? O que você quer que eu te faça? Para que você quer ser curado dos olhos? Para você passar a enxergar e olhar para as nádegas das mulheres que não são suas? Para o seio de outra? Para o corpo de outro homem? Olhar o carro dos outros e não desejar ter um igual, mas desejar que o outro não tenha? Ficar irado pela prosperidade do outro? Para que você quer ter olhos? Para que você quer ter visão? Parece lógico. Mas o ungido, antes de derramar a unção, ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Porque, irmão, a unção tem algo específico nela. Tem um alvo, tem uma meta. Se você recebe uma unção nova e fresca, Deus quer usar essa unção em você para atingir um objetivo. Então nós precisamos entender que quando Jesus me unge com a presença dele, e a cada ato profético que eu recebo uma unção debaixo de uma palavra como essa, Deus está me instruindo e me direcionando para fazer algo melhor nessa noite ainda. Algo melhor amanhã. Ser alguém diferente nessa próxima semana. Fazer o ano de 2026 não apenas uma promessa de virada, mas com atitudes posicionadas. É dizer, eu tenho Cristo em mim, eu sou ungido. Então eu tenho atitude de ungido, eu tenho linguagem de ungido, eu tenho visão de ungido, eu tenho audição de ungido, eu tenho posicionamento de ungido. Os ambientes onde eu chego, as pessoas veem que há diferença porque eu sirvo a Jesus. E não é só na vestimenta, é em todos os aspectos. E por que hoje nós no Novo Testamento, ou na igreja no ano de 2026, podemos ser ungidos então com o azeite da unção, pastor? E por que que eu posso ungir pessoas? E por que que eu posso ungir coisas para separar para Deus? Seja o meu carro, a minha casa, a minha empresa, o meu local de trabalho. Por que que eu posso fazer isso? Porque 1 Pedro capítulo 2, 9 e 10 me autoriza. O que está escrito em 1 Pedro 2? Vamos lá, joga no telão para nós. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e verso 10. Diz o seguinte para nós: vós, porém, diga eu, vós, porém, sois uma raça eleita. Você nem saiu a candidato e Jesus já te elegeu. Vós sois raça eleita. Diga comigo, sacerdócio. Diga, eu sou um sacerdote. E diga, eu sou um rei. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora vocês foram alcançados por ela. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Diga, em Cristo. Diga, em Cristo, eu sou eleito. Diga, eu sou sacerdote. Diga, eu sou rei.
Diga, eu sou um povo de propriedade exclusiva do meu Deus. A misericórdia do Senhor está sobre mim. Irmãos, o sangue de Jesus que nos unge, é Ele que nos separa e nos faz agora ter a autoridade de rei, ter a autoridade de sacerdote e ser profeta de Deus, porque a palavra do Senhor diz ali, a fim de proclamar. O que um profeta faz? O profeta, ele é um proclamador. Então as 3 unções do Velho Testamento recaem sobre o crente no Novo Testamento, recai em mim, recai em você. Eu sou rei, sou profeta, sou sacerdote, ungido por Cristo, na autoridade de Cristo. Por isso eu preciso andar como Cristo andou, falar como Cristo falou, agir como Cristo agiu e como Ele age hoje, através de mim, através de você. É por isso que eu tenho autoridade para ser ungido, e eu tenho autoridade para ungir, porque eu sou sacerdote. Eu tenho autoridade para ungir e ser ungido, porque eu sou rei. Eu tenho autoridade para ungir e ser ungido, porque eu sou profeta. E tudo começa onde? Na minha casa, na minha cama, no meu leito, na minha mesa, porque os objetos da minha casa são objetos de um tabernáculo. A minha casa é lugar de morada de Deus, onde a minha mesa é um lugar consagrado, a minha cama, o meu chuveiro, o meu vaso sanitário, as minhas panelas, os meus pratos, todo o ambiente da minha casa é consagrado e ungido, não apenas porque eu passo óleo, mas porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Dê um aplauso ao Espírito Santo. É por isso, irmão, que nós podemos ungir e ser ungido. Só que não é de qualquer maneira. Precisa ter discernimento, como eu estou ensinando aqui. A pergunta que eu faço é, quem que é o sacerdote lá da tua casa? Quem que é o sacerdote do teu lar? Ou sacerdotisa, né? Porque a mulher, quando não tem um sacerdote, ela é sacerdotisa do lar. É por isso que tem lares passando problema. Porque lares onde tem um homem, e o homem não é o sacerdote, é uma anomalia. Porque um lar onde tem um sacerdote, a sacerdotisa não tem trabalho, ela é apoio. Quem trabalha é o sacerdote. Porque o peso da responsabilidade está sobre mim. Sacerdote, homem. Sou eu que enfrento a bronca. Tanto espiritual, quanto emocional e física. E a minha esposa vai vir como auxiliadora idônea, do meu lado, apoiando, vendo as arestas, coisas que eu não vejo. Mas o trabalho da patrola, irmão, o trabalho da Scania, do negócio pesado, sou eu que passo por cima, sou eu que vou arrebentando tudo, porque esse é o trabalho sacerdotal. Nós, homens ungidos, mulheres, vocês ungidas. Então, se quem é o sacerdote do teu lar, a sacerdotisa do teu lar é você, o profeta da tua casa, o pastor da tua casa também é você. É por isso que nós temos o culto da família aqui, onde você é o pastor da tua casa, você faz o culto na tua casa. É você quem lê o texto bíblico, é você quem canta a adoração junto lá com o celular que te ajuda, o som lá que te ajuda. É você quem ora, é você quem declara, é você quem decreta, é você quem faz o horário do culto, é você quem vê como as coisas estão acontecendo. Porque você é o profeta, você é o rei, você é o sacerdote, e tudo começa no lar, irmão. Tudo começa na nossa casa, você entendeu agora? Sou eu quem separo as coisas dentro da minha casa. Sou eu quem unjo. Sou eu quem consagro ela ao Senhor. Sou eu quem digo, essa mesa é santa. Nela não entram outras coisas que não honram ao Espírito Santo. Sobre essa mesa não se põe garrafa e nem cálice. De nada que não honre ao Espírito Santo. Porque essa mesa foi ungida. Nessa cama não se deita fazendo qualquer coisa, não se faz de qualquer jeito, não se faz de qualquer maneira. Por quê? Porque essa cama é ungida, ela é consagrada, ela é separada. Esse chuveiro, esse quarto, essa sala, essa copa, essa cozinha, essa garagem, esse fundo dessa casa, esse terreno dessa fazenda. Quando você se consagra algo ao Senhor, na autoridade que Deus te deu, a responsabilidade da unção é sua. Deus vai cobrar você que ungiu. Você que é o sacerdote. Então não sai ungindo de qualquer jeito. Não sai ungindo de qualquer maneira. Ah, então tá bom, pastor. Então eu sou
o profeta, o sacerdote, o rei, eu já entendi. Isso aqui eu ensino desde quando existimos. Mas isso não tira a autoridade minha como teu pastor. A questão é que eu não posso entrar na tua autoridade. Mas se você me reconhece como autoridade sobre a tua vida, tua casa e a tua família, você pode sim, em amor a Cristo, se submeter à autoridade do teu pastor para receber orientação, para pedir, pastor, ore por mim, porque você é o sacerdote da tua casa, mas todo sacerdote precisa ter um sacerdote sobre si. Então ninguém tem mais autoridade do que ungir tua casa do que você, mas isso não quer dizer que você pode me pedir para ir lá ungir junto com você. Você tem uma empresa, você quem unge a tua empresa, com as tuas atitudes e também com o azeite da unção. Mas você pode me pedir para ir lá. Isso não tira a minha autoridade. Isso não joga só sobre você e tira o fardo de mim e diz, não, dane-se você. Não, nem uma coisa nem outra. A tua responsabilidade, ela existe, ela é bíblica e a minha também. Conforme diz Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao 18. Vamos ler? Tiago, capítulo 5. Diz o seguinte para nós, do 13 ao 18. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o pastor da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Pois muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e ele orou, e com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele voltou a orar, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Amém, irmãos? Então a tua autoridade não tira a minha, e a minha não revoga a sua. Se tem algo, você precisa da ajuda do teu sacerdote, do teu pastor, do teu presbítero, chame. Ele vai orar, vai pregar a palavra, a pessoa vai confessar o pecado um ao outro, ele vai ser liberto dos demônios que o aprisionavam, porque o que aprisiona pessoas é pecado. Quando a pessoa pede perdão pelos pecados, ela não apenas recebe uma unção sobre a cabeça, mas ela recebe uma unção dentro dela, porque agora os demônios saem, Jesus entra. Então, além de curada, ela é liberta, e além de curada e liberta, ela é salva. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então a tua autoridade não tira a minha, e nem a minha tira a sua, mas nós devemos trabalhar juntos em unidade. Quando fala aqui, fala no plural, fala para um pastor, vários pastores, ou você junto com o teu pastor, porque você e teu pastor são 2 sacerdotes. E vão até o ambiente, vão até a casa, vão até o hospital, vai até o local, para que ali você possa ungir. O texto diz para nós, faça a oração sobre ele, ungindo-o com óleo. E o que é? Só ungir com óleo? Não, tem um nome que está acima de todo nome, e é o nome que tem todo o poder. É no nome do Senhor Jesus. Não é o azeite pelo azeite. O azeite é um ato profético, assim como a ceia é um ato profético. Por que comemos do pão e bebemos do cálice? Acontece alguma coisa mágica? Não, eu faço isso em memória dele, é um ato profético. Então o que eu unjo com óleo? Quando eu separo com óleo, é no poder do nome de Jesus, é no poder do Espírito Santo que o milagre acontece. Mas como um ato profético, eu toco com azeite, porque a Bíblia me ordenou a isso, dizendo, o Espírito Santo está separando, selando você para algo muito mais especial a partir de agora. É poderoso, irmão, a palavra de Deus não deixa engano, não deixa erros. É só ler a palavra. Então agora, o que cura, nós já aprendemos que não é o azeite, é a unção na vida de quem unge.
Não é o azeite que sara, é a unção de Cristo na vida de quem está orando. O azeite representa a presença do Espírito Santo. O homem e a mulher de Deus precisam então estar cheios do Espírito Santo. Diga, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Então nós aprendemos aqui biblicamente, vários textos, pulei muitos, mas dei o básico aqui para abrir o teu entendimento. Mas antes de sair ungindo as coisas, nós precisamos aprender algumas coisas básicas. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, nós precisamos aprender mais algumas coisas básicas antes de sair ungindo. Tudo por aí. Amém, irmãos? Você precisa aprender que antes de você ungir alguém, um local, ou algum objeto, ou algum local, você primeiro precisa repreender e expulsar os demônios que antes agiam ali. Então, pastor, peguei o óleo da unção, aprendi, vou chegar na minha casa, e agora eu aprendi, vou ungir minha cama, vou ungir minha mesa, vou ungir minha porta de entrada, vou ungir todo esse negócio. Se você fizer isso, você vai prender o que está lá dentro. Então, se tem demônios agindo ali, você precisa expulsar, mandar embora, no nome de Jesus. Porque depois que ele sair, você unge, porque ungir é selar, ungir é separar. Quando eu faço isso, aí eu mantenho um ambiente limpo, porque senão você vai trancar com os demônios lá dentro. Ungir minha casa deu maior confusão, é claro, você estava dormindo com o inimigo. Você precisa aprender. Primeiro, você precisa estar bem com Jesus, entregar a sua vida a Cristo, ser um filho de Deus. Na autoridade do nome de Jesus, você expulsa os demônios, e depois que você expulsa os demônios, você pega o azeite da unção como um ato profético, e no nome de Jesus, você unge a janela, você unge a porta, você vai ungindo toda a tua casa, e declarando, esse ambiente é santo, separado, consagrado ao Senhor Jesus. Minha geladeira é santa, meus armários são santos, meu guarda-roupa é santo. E o Espírito Santo vai começar a te mostrar que se tem algo indevido lá dentro, ele vai dizer assim, arranca, porque isso não é consagrado a mim, isso é consagrado aos demônios. Bebidas, comidas, vestimentas. E eu oro para que o Espírito Santo te dê experiências sobrenaturais. Para que você seja ungido para ungir, consagrado para consagrar. Aleluia. Então, você primeiro precisa limpar o ambiente. Seja casa, seja um carro, seja local de trabalho, sejam pessoas. Mas não apenas isso. Depois de expulsar ou para expulsar, você precisa vigiar com as suas atitudes cotidianas e diárias. Isso é fundamental. Atitudes cotidianas, irmão. Eu repito o que eu falei domingo passado. E tenho falado desde o culto da virada. O que te faz tropeçar não são grandes montanhas, são pequenas pedras, são pequenos degraus. Então você precisa vigiar com o cotidiano, com a coisa diária. Pois azeite da unção não é amuleto para crente sem compromisso. Aleluia. Azeite da unção não é amuleto para crente sem compromisso. Azeite da unção é para crente cheio da unção. Para gente nascido de novo. Por isso, você trouxe convidado levou o azeite da unção, ele não voltou aqui, passa a mensagem para ele. Para que ele saiba que ele precisa entregar a vida para Jesus e voltar a congregar aqui, ó, servir Jesus para sempre. E cuidar do cotidiano da vida, coisas simples. Deitar, levantar, comer, sair, voltar. Então eu quero deixar para vocês aqui 6 toques de sabedoria. O pessoal do louvor pode subir. 6 toques de sabedoria do cotidiano da vida, para não sair ungindo as coisas cheio de brecha na vida, cheio de ilegalidade. Tenho certeza que Deus vai falar com você, pelo menos em um aqui. 6 toquinhos de sabedoria, bem rápido. Primeiro, não adianta querer expulsar demônio e ungir a tua casa, se ninguém senta à mesa para ter conversa difícil. O que é isso, pastor? Pedir perdão, alinhar os limites e parar de agir como inimigos dentro do próprio lar. Não adianta querer expulsar demônio, querer ungir, sem antes ter conversas difíceis, como perdão, alinhar limites, parar de agir como 2 inimigos dentro de casa. Primeiro toque é esse. Segundo, não adianta trazer objetos ao templo, carro ou quer que seja, para serem consagrados, se dentro de casa ou dentro do veículo se normaliza a mentira, se normaliza a gritaria, se normaliza o desrespeito, se normaliza silêncios mortais. Sabe aquele gelo?
Sabe os silêncios mortais? Não adianta querer ungir, irmão, se está tendo falta de respeito, gritaria, mentira. Unção não pega carona em objetos, ela começa no caráter e na santidade do cristão. Unção não pega carona em objeto, não. Vou ungir. O pastor ungiu a minha taça, vou levar para casa. Irmão, unção não é carregada por objeto. Quem carrega a unção sou eu e você. Eu e você ungimos objetos e separamos ele. Mas se eu separar algo para o Senhor, mas eu que separei, não estou ungido, não tem unção que prevaleça. Então eu vou repetir. Unção não pega carona em objeto. Ela começa no caráter e na santidade de todo crente. Terceira coisa. Não adianta orar pela viagem. Pastor, ora aí. Ora aí, unge o meu carro aqui, abençoa a minha saída, abençoa a minha chegada, abençoa a minha viagem, pastor, né? Mas você dirige com imprudência, ignora as leis, não cuida do básico, mecânico, não põe cinto de segurança, então não chame a sua irresponsabilidade de fé. Aí eu saí com o pneu murcho, mas eu tenho fé que ele vai encher. Até pode, irmão. Porque o sobrenatural de Deus faz o que Ele quiser. Mas não chame de a tua irresponsabilidade de fé. Não ponha a culpa nos ombros de Jesus daquilo que você não faz. Não troca o óleo e quer viajar 600 quilômetros. Pastor, me unge aqui, me abençoa, mas é imprudente. Passa em via contínua. 150, onde está marcando 110. Cola na traseira dos outros e fica querendo empurrar o motorista da frente, gerando ira nas pessoas, e o que está na frente amaldiçoando, e a maldição está encontrando pouso, porque você está dando legalidade. Que unção é essa que você quer do teu pastor? Ou que unção é essa que você quer derramar sobre a tua cabeça, sobre o teu carro, orar pela tua viagem, se você é imprudente com coisas básicas? Ignora as leis, não cuida do básico. Esse é o terceiro toque de sabedoria. Quem está entendendo e aprendendo, diga aleluia. Nossa, pastor, eu não sabia que a unção e o azeite tinha tanta coisa para me ensinar. Quarto passo. Não adianta repreender demônio na oração se você não confronta vícios da sua vida. Quer repreender demônio, quer ungir a casa, quer ungir o negócio, quer ungir a empresa, quer ungir a própria vida, mas não confronta vícios básicos, os horríveis, os escancarados, as coisas básicas e simples. Não repreende nem o que os outros estão vendo, sentindo o cheiro, assistindo. Hábitos autodestrutivos, irmãos. Hábitos ignorantes que levam à falência dos órgãos, das emoções. A pessoa é idólatra do vício. É um adorador daquilo que o vicia. O mantém cativo. Só que isso, a pessoa fala, já sei, é o álcool, é a cocaína, é a maconha, é o cigarro, é tudo isso. Mas esse é o escancarado, como eu disse. Esse é o horrível. É aquilo que é nojento. Todo mundo está vendo. Mas existem aqueles autodestrutivos pequenininhos. Por exemplo, uma alimentação desregrada. Não cuidar do alimento que põe na própria boca. Eu bato nisso aqui, porque somos tricotômicos, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Precisamos reconhecer quem somos em Cristo. Precisamos cuidar das coisas que nos degradam. Seja simples alimentação. E escolhas que você sabe muito bem que estão te adoecendo. Presta atenção nisso aqui. Ter bom senso também é ser espiritual. Ei, ter bom senso também é ser espiritual. Você sabe o que você está colocando dentro de você que te faz mal. Está acabando com você. Como que Deus vai te usar? E se te usa, por quanto tempo vai? Porque você não se arrepende. Ah, eu sou crente. Eu não bebo, não fumo, mas eu como, que é uma beleza. Até essa frase você precisa repensar. O quanto você come, o que você come. Glutonaria também é pecado, igual a homossexualidade. Está no mesmo texto.
Mas não se prega isso em muitos altares. Por quê? Tem medo de perder você. Eu não tenho medo de te perder. Porque se eu te perder por uma mensagem dessa, é porque você nunca verdadeiramente amou Jesus, porque essa mensagem não é minha, é de Jesus. E é porque você nunca foi ganho, então não tem como te perder. Então nós precisamos aprender que não adianta querer ungir as coisas, expulsar demônios, se nós não confrontamos vícios, como uma Coca-Cola dos crentes. Do café. Não, se eu ficar sem tomar café, eu fico com dor de cabeça. Essa dor é sua. Você disse, a minha dor de cabeça, a culpa é sua, foi você quem quis ela. Você está colocando o café como um Deus. É Ele quem te cura, é Ele quem te sara, é Ele quem te mantém vivo. O café é gostoso? É, para quem gosta. É uma bênção? É. Só que você pode fazer dele uma maldição. Então estou dando alguns exemplos simples. Eu poderia falar do açúcar branco, da farinha branca. Mas você é inteligente, você sabe o que está te destruindo, o que te deixa cansado, o que te deixa inchado, o que está te matando, o que te deixa com insônia, o que te faz acordar à noite. Essas coisas, esses vícios malditos que têm corrompido você. E a gente vai pedir que um pastor me unja. Pastor, me unge. Para quê? Para que você quer unção? Ah, pastor, não estou me sentindo muito bem. Tá bom, eu vou orar. Eu oro. Aí você vai lá e continua no vício, que está te deixando desse jeito que você está sentindo, esses sintomas que você está sentindo. Então não tem hiperungido, não tem pastor ungido, sacerdote ungido. Tem crentes ungidos, que tomam vergonha e se aprumam. Quinto passo, não adianta jejuar e se ungir pedindo paz, se você alimenta conflitos dentro de casa. É o fofoqueiro da família. Sempre tem exageros na ponta da língua, provoca discussões desnecessárias, insiste em vencer debates em vez de preservar o relacionamento dentro de casa. Insiste em querer ser o campeão do debate. Não adianta, irmão, jejuar, orar e se ungir, se faz coisas desnecessárias e discute por coisa boba. Insiste em vencer debates desnecessários. Existem batalhas, irmãos, que se vence com o silêncio bíblico, na oração, do jeito certo, na hora certa, fugir de algumas rodas e crescer em maturidade. Você precisa e deve orar e jejuar e se ungir, mas deve parar de fazer essas coisas. Porque muitas vezes você está precisando de um silêncio bíblico, ir mais para a oração e parar de falar com as pessoas, e parar de ouvir as pessoas, sair de algumas rodas, sair de algumas coisas da internet, algumas coisas que você anda vendo e assistindo. Você precisa abandonar, isso está te matando. Sexto e último toque de sabedoria para você. Não adianta ungir os filhos se você não oferece presença. Não adianta ungir os filhos se você não oferece diálogo. Não adianta ungir os filhos se você não é um exemplo para eles. Não adianta ungir os filhos se você não dá limites claros para eles. Presença, diálogo, exemplo e limite é o que o teu filho precisa. Não basta ungir ele. Vem cá, filho, eu vou te ungir. Mas se ele não tiver como um exemplo, dando limites, e tendo diálogo, e tendo a sua presença, o óleo da unção é apenas um óleo. O que protege a sua casa não é um ritual. O que protege a tua casa é uma responsabilidade diária de saber que o ungido Cristo habita em você agora. É isso que protege a tua casa. Porque Jesus agora habita em você. Se coloque de pé. Tem gente que está até com dificuldade de levantar. Está assim, ó, meu Deus do céu. Ai. E não é nem a coluna que está doendo. Talvez é a consciência. Você sabe quais são as maioria dos enganos espirituais, irmãos? A maioria dos enganos espirituais nasce de confusões básicas e cotidianas, de segunda a sexta, ou de segunda a domingo. Os enganos espirituais nascem dessas confusões. A gente gera a confusão, aí vem uma batalha, aí a gente joga para o diabo,
E não que ele não tenha culpa de tudo que é mal, mas ele olha e diz assim: foi você quem causou. Ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. E ele quer gerar confusão nas coisas básicas e cotidianas do nosso dia a dia. O diabo age convencendo pessoas de que não precisa mudar, que aquilo que claramente precisa ser mudado. A ideia do diabo é dizer na minha mente e na tua mente não, você não precisa mudar. Você é assim mesmo, você nasceu assim. Teu pai era assim, é bom ser assim. É bom ser bravo, é bom ser o machão, é bom ser a machorra do negócio. Aqui levanta a voz, aqui explode, aqui arrebenta, é bom. Fica assim, todo mundo vai te respeitar. Na verdade, já perderam o respeito. Porque toda vez que você levanta a voz, já demonstra que ninguém tem respeito por você. Porque respeito não se toma. Respeito se adquire dia após dia com uma vida ilibada. O conhecimento é adquirido, a unção é adquirida, a autoridade é adquirida e a responsabilidade também. Então tudo que o diabo quer é que você pense dizendo: não, eu não preciso mudar, é o outro que precisa. Eu sou perfeito, está tudo certo, está tudo legal. Mas guarda isso no teu coração. O diabo muitas vezes te ensinou por muito tempo, e hoje eu estou tirando esse misticismo da tua mente. É apenas pegar o óleo e passar nas pessoas e no lugar, está tudo ungido. Estava tendo briga lá, passa o óleo lá, está tudo certo. Não, irmão, se esteve tendo briga lá, tem que ter perdão lá. Depois do perdão, unge. Mas primeiro pede perdão, primeiro libera. Então não é o óleo da unção, é o crente ungido que vai resolver. Meus irmãos, a unção é o poder de Deus na vida de todo crente. Que tipo de crente? Todo crente que ama Jesus. E por amar a Jesus, vive o evangelho que Jesus ensina. Vive a boa notícia que Jesus ensinou. Você não pode ser crente 11 meses do ano e um mês das férias você virar um ímpio. Você não pode ser crente no domingo e de segunda a sábado ser um ímpio. Você precisa ser crente todo dia, todos os meses e todos os anos. Em todos os ambientes, em todos os lugares, com todos os tipos de pessoa. Por quê? Porque se Cristo habita em você, o ungido habita em você, o bom perfume exala é de você, a unção está em você, e quando você chega lá no nome de Jesus, você tem a autoridade de derramar o óleo, porque aí não é apenas um óleo, é um ungido com óleo ungido, declarando no nome de Jesus, e a enfermidade tem que bater em retirada, os demônios têm que sair, a opressão tem que bater em retirada, porque eu estou ali não no meu nome, eu estou ali no nome de Jesus, porque eu luto dia após dia, para o meu cotidiano eu ter autoridade. É na autoridade que eu sou ungido, é no cotidiano que eu sou ungido. Lá na empresa, na faculdade, na rua, no trânsito, na igreja, em casa, na cama, no banheiro, aonde eu estiver, é lá que eu sou ungido. Nesse ministério aqui, ninguém preenche papel achando que o papel é ungido, ninguém recebe óleo achando que o óleo está ungido resolvendo o problema. É você em Cristo Jesus quem preenche, é você em Cristo Jesus quem trabalha para viver, é você em Cristo Jesus que recebe óleo, é você cheio de Jesus e em Cristo Jesus que unge as pessoas e unge os ambientes, cheio de autoridade, mandando os demônios embora e declarando: esse ambiente é terra santa agora. Este lugar é um lugar santo, essa cama é um lugar santo, essa mesa é um lugar santo, a minha mente é um lugar santo, o meu coração é um lugar santo, as minhas mãos são mãos santas, os meus pés são pés ungidos, são pés santos, consagrados. Ele não entra em qualquer lugar, eles não vão de qualquer jeito. O meu corpo, ele é santo, ele não fica exposto, porque eu sou santo, porque o Espírito que habita em mim é santo. Porque a unção que está sobre mim é a unção do santo, é a unção do ungido, do Cristo, do Messias. É a unção dele que está sobre você. Amém, irmãos? É a unção de Jesus, o Salvador, o Cristo, o ungido, aquele que morreu em uma cruz e ela está vazia porque ele não está mais lá pendurado.
Ele saiu de lá, ele ressuscitou e ele deu uma ordem: comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Cada santa ceia, cada culto, cada igreja, seja na primeira ou na segunda semana, que faz parte dos costumes dos ministérios das igrejas, quando nós fazemos esse ato profético, nós estamos dizendo em memória dele: Senhor, eu estou trazendo à memória de novo aquilo que me dá esperança. Foi pelo teu corpo moído, pelo teu sangue derramado, que eu posso andar em santidade. Foi pelo teu corpo moído, pelo teu sangue derramado, que agora eu posso ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido, uma esposa melhor, um homem melhor, um jovem melhor, uma mulher melhor, uma jovem melhor. É no teu nome, Jesus, me ajuda. A ceia não é para excluir crente, como já foi feito muito no passado. A ceia é para atrair os cristãos, os filhos para a mesa. É para dizer: se tem algo que tem que se arrepender, se arrependa. Mas primeiro você precisa me ter como único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa seguir os passos básicos e elementares de uma fé cristã. Você precisa se casar, fechar as brechas. Você precisa passar pelas águas do batismo. Porque isso é o básico. Mas pastor, se eu quiser ceiar sem ter feito isso, eu posso? Irmão, biblicamente eu não posso te impedir. Mas é uma questão do, como eu disse, bom senso também a ser espiritual. Se você não abandonou as pequeninas coisas na vida, que legalidade você tem de querer participar do corpo e do sangue de um Cristo que você não respeita, que você não ama, que você não adora com uma vida ilibada? Então a ceia, irmão, não é para eu te avaliar. E vocês vão ouvir isso aqui de mim sempre, porque tem quem está conosco aí há mais de 20 anos já ouvindo a mensagem, sabe que eu falo isso, vou continuar falando. Paulo dizendo aos Coríntios: avalie-se o homem a si mesmo. Quem se avalia? Você mesmo. É você quem se autoavalia, não é o pastor que te avalia, não é o obreiro que vai levar a ceia até perto de você que vai te avaliar. Ah, não pegou? É pecador. Ah, pegou? É pecador. Não, irmão. Nenhum desses obreiros aqui é instruído a isso. É passado por você, e você quem se avalia e diz: eu quero comer desse pão e beber desse cálice por amor a Jesus. É você quem vai dizer com as tuas atitudes. É você com o teu arrependimento, que é você quem vai dizer para Jesus: Senhor, eu quero comer do teu corpo e beber do teu sangue. Eu quero que o Senhor me purifique. Só que tem gente que entrega a vida a Jesus 10, 20 vezes no ano. Não ceia porque todo final de semana antes fez uma caca na casa dos parentes, ou em casa, ou em algum lugar, e diz: ai não, eu não sou digno, porque eu fui beber uns goles lá com meus amigos e não consegui me segurar. Tu não é crente nem um dia. Ceia é para filhos, irmãos. Ceia não é para qualquer um. Ceia não é para bastardo. Ceia é para filho. Quem se entregou por amor a Ele, porque sabe que Ele antes se entregou por amor de nós. Eu não sou digno de nada, não é na força do braço. É por amor à palavra, é por Ele que é a palavra. Peço aos obreiros que tragam para nós os cálices e os pães aqui à frente. Lucas capítulo 2. Lucas 22, verso 19. É Jesus ceando com os discípulos. Jesus pediu aos discípulos que preparassem uma mesa para Ele. Preparassem um lugar, um ambiente separado para estar com os discípulos. Preste bastante atenção. Com os discípulos. Não é com qualquer um de qualquer jeito. É com os discípulos. Preparem uma casa, preparem uma sala, preparem um ambiente. Preparem uma ceia para nós. E a ceia bíblica é comer junto, irmão. Ceiar, o termo ceiar significa comer. O cálice é a nova aliança feita no sangue. A ceia é o pão. O cálice é a nova aliança. A ceia nem entra. O cálice nem entra com o termo ceia. Porque o termo ceiar no original significa mastigar, comer. Então o pão é a ceia. O cálice é a nova aliança.
E Jesus chama os discípulos. Quem estava lá no meio? Quem que estava lá no meio dos 12? Judas. Ele estava lá. Porque ele era um discípulo. Ele foi instruído pela mensagem do seu pastor. Mas entre ouvir a mensagem do pastor e viver a mensagem do pastor, há uma distância. Entre ouvir e viver, tem uma distância? Tem ou não tem? Tanto tem que no meio dos 12 de Jesus tinha um que ouvia, fazia o que Jesus mandava fazer, mas no seu coração não cria. E não cria de tal maneira que chegou ao ponto de trair. E Jesus, nesse momento da ceia, diz que ali naquele meio tem um traidor da fé. Tem um traidor dos princípios. Tem um traidor dele. Só que é interessante que Jesus diz assim: o que vai me trair, põe a mão no bocado de pão. Era a comida da época. Fazia parte do cotidiano, daquele tipo de festa, daquele tipo de momento, era Páscoa. E tirava um bocado do pão, quer dizer, Judas enfiou a mão no pão, arrancou o pão. E a Bíblia diz para nós que Judas, se levantando, se retirou e foi embora, com o bocado de pão na mão. Judas queria participar. Ele queria fazer parte da roda, só que ele não queria os princípios. Eu não vou ficar aqui para ouvir os princípios. Eu quero só comer. É crente que gosta de vir para a igreja só na festa, só no oba-oba, só no dia legal, no cantor famoso, no pregador XY. Não, filho, vida de crente é todo dia. É na igreja quando não tem motivo para chorar, nem motivo para sorrir. É motivo de estar. Ele queria um bocado de pão, ele queria ceiar. E ele foi para longe da equipe, ele foi embora. Aonde ele foi? Ele foi entregar Jesus, com um bocado de pão na mão, ceando sozinho. Quem ceia sozinho nunca ceiou, porque ceia fala de comunhão, ceia fala de estar junto, ceia fala de igreja, ceia fala de corpo de Cristo. E qual é a representação do corpo de Cristo na Bíblia? Igreja. Então tem gente querendo despedaçar a igreja, querendo um pedacinho da igreja. Não, só na minha casa, não só lá no shopping, não só no... Não, irmão, igreja é igreja. É unidade, é sempre, é junto, é no trato, é no barranco, é na voadora, é junto. Porque tem muito Judas que quer só arrancar um pedaço do corpo e sair correndo. Judas foi esse, ele pegou um bocado de pão e foi embora. Mas o que ele não queria? O sangue da nova aliança. Porque antes de Jesus derramar o sangue na cruz, ele já fez o ato profético com os seus 12, dizendo: este é o cálice. Qual cálice? O cálice da nova aliança, feita no meu sangue. Jesus falou isso para eles. Antes do sangue dele ser derramado, Jesus estava dizendo assim: ó, vocês são a minha primazia. Vocês são a minha primícia. Vocês vão aprender o que fazer antes mesmo de ter acontecido. Porque eu vou entregar meu corpo por amor de vocês, e meu sangue por amor de vocês. E o meu sangue vos ungirá. O meu sangue vos cobrirá. Conforme diz Efésios capítulo 1, verso 7. Ele nos remiu pelo seu sangue. Por isso somos ungidos. Jesus nos remiu pelo seu sangue. Ele nos ungiu pelo seu sangue. Nesse momento tem o cálice e o pão aí, ó. Quero que você feche seus olhos agora. Curva a sua cabeça. E você vai orar a Jesus nesse momento, debaixo desta palavra. É você e o Espírito Santo. Seja humilde, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Coloque a tua vida diante do Senhor, porque quem se avalia é você. Nós nos avaliamos por um filtro. Que filtro? A palavra. Eu não me avalio por mim mesmo, eu me avalio pelo filtro da palavra. É a palavra que me filtra, é a palavra que me limpa, é a palavra que me purifica, para que eu possa comer do pão e beber do cálice, para que eu não esteja no meio de uma multidão, querer pegar do pão e sair correndo. Não, eu preciso permanecer na mesa, estar na mesa, querer estar na mesa, comer do pão, beber do cálice, ser lavado e remido por este sangue, para que dia após dia eu tenha mais força para permanecer fiel. Porque a ceia é o alimento do crente, a
enfraquecimento do cristão. Todo crente que deixa de ceiar é um crente enfraquecido. Todo crente que deixa de ceiar é um crente que cada dia fica mais cabisbaixo, mais lento, mais vazio, mais fraco. Mas Jesus te trouxe aqui para que hoje você possa devolver a sua vida aos pés dele. Quero que você possa devolver a tua alma aos pés da cruz e dizer: Jesus, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, mas no teu nome eu sei que tudo eu posso, porque é o Senhor que me fortalece. Então esta noite é a noite da entrega, é a noite de vir aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Muda a minha história, Senhor. Não me deixa viver mais do meu jeito, não me deixa me medir por mim mesmo, não me deixa me filtrar por mim mesmo, me filtra pela tua palavra. E hoje o Senhor está falando com você. E enquanto a ceia vai sair para ser servida, porque eu abençoo o cálice, eu abençoo o pão, e eu declaro a bênção do Senhor sobre os elementos desta ceia, que vocês possam sair para entregar a ceia. Enquanto a ceia está sendo entregue, se você for esta noite e ainda nunca havia entregue a sua vida a Jesus, ou já entregou a sua vida uma vez, duas que seja, três, eu não sei quantas vezes, mas está longe dos caminhos do Senhor, eu te faço um convite: saia do seu lugar e venha à frente, entregar a sua vida a Cristo, porque hoje o ungido de Deus é fazer morada em você, na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na tua família. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, dê um passo de fé, saia do teu lugar e venha à frente, dizendo: Jesus, eu te reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, muda a minha história. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, me ajuda a ser santo, me ajuda a ser consagrado, a ser separado, a ser ungido para a tua glória. Enquanto a ceia passa para ser entregue, Jesus está te dando a oportunidade de sair do teu lugar e vir à frente. Você que nunca entregou a sua vida a Jesus, ou que já se desviou dos caminhos da cruz e precisa voltar desses caminhos, eu te faço um convite: sai do teu lugar e vem, sai do teu lugar e vem. Se você trouxe alguém com você, se você convidou alguém para estar aqui contigo, se você está aqui, passou por lutas e batalhas desses dias, sentiu que saiu da presença do Senhor e você precisa e quer, deseja voltar aos pés da cruz, esse é o teu momento. Eu te faço um convite: vem, sai do teu lugar e vem, porque na próxima ceia o Senhor quer que você participe junto com Ele. Ele quer que você seja dele e Ele seja dele. Que o Cristo ungido venha habitar na sua vida e você passe a ser um ungido de Deus. Que você passe a ser um ungido do Senhor nos ambientes onde você é estabelecido. Pai, em nome de Jesus, toca cada vida, cada alma. Toca agora em cada homem, em cada mulher. Abençoa o teu povo com esta unção. Toca e quebra todo jugo, Senhor. Todo jugo seja quebrado na mente e nos corações agora. Hoje, Senhor, eu declaro desatado, Senhor, os passos, as correntes que prendem. Seja agora quebrado em nome do Senhor Jesus. E que as almas, Senhor, que aqui estão debilitadas, precisando da tua presença, agora sejam livres, libertos, curados e transformados pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Receba, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Receba os nossos corações diante de Ti, Senhor. Receba, Senhor, cada vida aqui diante do Senhor. Recebeu o cálice.
recebeu do pão? Se alguém não recebeu o cálice e o pão, me dê um sinal com a sua mão. Todos receberam? Presta atenção na oportunidade que o Espírito Santo está te dando esta noite. A oportunidade de ceiar com o Senhor e a oportunidade de se entregar para o Senhor. Todos nós que aqui estamos, todos precisamos devolver a nossa vida a Jesus, porque se viermos a perecer, precisamos ter convicção de onde iremos viver eternamente. Então você precisa tomar uma decisão de devolver a sua vida a Cristo, se verdadeiramente você quer viver essa vida com Cristo. Porque a vida com o Senhor Jesus tem um peso de responsabilidade, sim. Não é fácil, não. Mas você não está sozinho. Então eu faço o convite, mais uma vez, antes de cearmos, se tem alguém aqui esta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, dos nossos convidados, de você, da igreja, precisa voltar para Cristo. Se você está aqui e não tem essa convicção, o meu convite é: dê um passo de fé e venha ter o teu nome escrito no livro da vida. Mas se todos aqui estão e têm convicção e certeza da sua salvação, então eu, como sacerdote, estou livre, porque eu preguei a verdade. Estou fazendo esse convite a você com temor e tremor no meu coração. Amém, irmãos? Lucas capítulo 22, verso 19 diz: tomando um pão e tendo dado graças, o partiu-lhes e deu, dizendo: isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Verso 20 diz: e semelhantemente, depois de ceiar, quer dizer, comer do pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Coma do pão e beba do cálice. Agora por isso, agora pela oportunidade de comer no pão da eternidade. Levante suas mãos e se devolva a Ele, entregue o seu caminho a Ele, entregue o teu corpo, a tua alma, o teu espírito nas mãos do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais um culto, por mais uma ceia. Obrigado por mais um cálice da nova aliança. Obrigado por fazer esse ato tão simbólico do ordinário. Senhor, por cada alma que aqui está, por cada vida que nessa noite recebeu o conhecimento
te abençoar para você poder voltar para a sua casa debaixo da unção desta palavra. Quem reconhece que precisava dessa palavra essa noite, diga aleluia. Quem entendeu a mensagem desta noite, diga aleluia. Que você leve essa mensagem para os seus. Que você leve essa mensagem para a sua casa, para os seus amigos, seus colegas de trabalho. Que você coloque lá no teu celular e diga, vamos assistir junto, eu preciso que você ouça essa mensagem comigo. Faz algo essa semana para o bem da tua alma. Assista o culto da virada, o culto primícia e o culto dessa noite. Junte as 3 mensagens. Tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais vai ser o mesmo homem, você nunca mais vai ser a mesma mulher. Eu vou dar a bênção apostólica para você. Depois que eu der a bênção apostólica, você está liberado para ir embora. Mas quem ainda não recebeu o azeite da unção e gostaria de receber o azeite da unção, ao receber a bênção apostólica, você vai sair do seu lugar e vai passar aqui no corredor, que a minha esposa vai entregar o azeite da unção para você, e eu vou te ungir com óleo, para que toda a igreja esteja alinhada debaixo de receber a mesma unção e receber o azeite com o mesmo entendimento. Todo mundo entendeu? Eu vou te dar a bênção, você está liberado para ir embora. É claro, não saia sem antes dar um abraço no irmão, cumprimentar nossos visitantes que estão ali atrás, aqui no meio, aqui na frente, quem está pela segunda vez, né? Você que é da casa, abraço, cumprimente, converse com essas pessoas, conheçam essas pessoas. Amém? Vocês continuam sendo bem-vindos. Obrigado ao Sandro, veio com a esposa, filhinha, seja muito bem-vindo, Deus abençoe. A minha irmã que está aqui, seja bem-vinda, essa família maravilhosa está aqui à frente, sejam sempre bem-vindos, Deus abençoe. Obrigado pela vida de vocês e por vocês se disponibilizarem, discípulos, a permanecerem fiéis por mais um ano e até que Jesus volte. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus. Por mais que a palavra tenha um peso, é o peso da responsabilidade. Eu amo vocês. Amém? Faça assim com as suas mãos, no sentido de receber. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Receba a unção, o ungido, Cristo, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de toda a terra. Que o Senhor te abençoe como a semana de vitória. Vai em paz. Shalom, shalom. Graça e paz. Deus te abençoe. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.